Louvado seja Deus! Eu sou o pastor Gerry e hoje eu quero falar sobre as características de um verdadeiro pastor. Para isso usarei o texto do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 10, verso 7 ao verso de número 13, que assim está escrito. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, meu Pai, por esta palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, trazer o discernimento e a sabedoria. Nós te louvamos por mais um dia. Abençoe os amados ouvintes com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, Jesus, ele estava ministrando para os seus discípulos, mostrando para o povo judeu que ele era a porta das ovelhas. Eu faço uma pergunta aqui diante do texto: se Jesus é a porta das ovelhas, então todos que vieram antes dele, como ele mesmo disse, eram ladrões e salteadores. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Era necessário o nosso Deus enviar o seu Filho a este mundo, para ele ser a porta, para ele ser o caminho, para ele ser o pastor acolhedor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus estava ensinando essas palavras. Primeiro ele falou por parábola aos seus discípulos, e eles não compreendendo, Jesus começou a explicar para eles, dizendo, versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Você sabe o que isso significa? Que somente Jesus é a porta. Se nós não olharmos para o que a palavra nos ensina, nós vamos ficar sendo arrebanhado pelo mercenário. Porque o mercenário, ele não tem ovelhas. As ovelhas são de Cristo. Mas, pelas ovelhas ser desviada por falsos ensinos da porta, que é o verdadeiro Jesus Cristo, essas ovelhas ficam sendo dominadas pelo mercenário. E Jesus é claro em dizer, louvado seja Deus, que o mercenário, ele não ama as ovelhas. O mercenário, ele não dá vida pelas ovelhas. O mercenário, ele não é a porta. A porta é Cristo Jesus. E hoje, meu amado ouvinte, você que vai me ouvir, entre por esta porta. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de você entrar por esta porta. Mas eu quero trazer aqui algumas características do verdadeiro pastor.
Louvado seja Deus. A primeira característica que Jesus nos ensina é que o verdadeiro pastor, ele veio para salvar as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele salva as ovelhas. Segundo, o verdadeiro pastor, ele conduz as suas ovelhas a campo verdejante. Isso está no versículo de número 9, quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Isso vai acontecer com você se você entrar pela porta. Se você não entrar pela porta, que é Cristo Jesus, você pode continuar sendo arrebanhado por mercenário. Eu já estou te ensinando o caminho dos céus. O caminho dos céus é Cristo e a porta é Ele mesmo. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus é bem clara quando Jesus diz assim: se alguém entrar, olha só, se alguém, aquele que trouxe aqui esse se aqui com uma situação que não é forçada. Não é forçada. Se nós entrarmos pela porta, nós seremos salvos. Se não entrar, seremos perdidos. Não é verdade? Aí ele traz aqui a segunda característica. Louvado seja Deus. Ele diz: entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá. Significa que essa ovelha tem liberdade de entrar e de sair. Louvado seja Deus. O mercenário, ele traz as suas ovelhas sob correntes. O mercenário, ele trata as suas ovelhas como se fosse gado. Tem muitas pessoas escravizadas por homens mercenários, usados pelo espírito de Satanás, que não dá liberdade às suas ovelhas. As suas ovelhas, elas são tratadas como gado, são tratadas com cabrestos, não tem liberdade para nada. Tem que pedir autorização ao líder para sair, para ir ali acolá, tem que estar pedindo autorização. O que é isso? Isso não está na Bíblia. A ovelha é livre, o verdadeiro pastor, ele precisa ensinar a sua ovelha e deixar a sua ovelha livre, porque se o verdadeiro pastor, como Cristo era o verdadeiro pastor, ele ensinava as suas ovelhas: eu sou a porta, quem entra por essa porta tem liberdade de entrar e de sair, conforme disse Jesus. Mas o mercenário não deixa as suas ovelhas sair, coloca ali e diz: você tem que ficar aqui. Tem alguns até que usam a palavra de maldição: se me desobedecer, está sobre maldição. Coloca acima de Deus, acima da palavra. Ô meu amigo, se identifica isso aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pula fora. Vai para a porta certa, entra no curral certo das ovelhas de Cristo Jesus. Vai para a presença de Jesus. Deixa Cristo ser, louvado seja Deus, o teu pastor. Quando eu falo aqui a palavra curral, estou falando no termo que Jesus utilizou, que as ovelhas dele, ele é arrebanhado por ele. Aqui uma parábola, louvado seja Deus. Mas o verdadeiro pastor, ele cuida, ele conduz, ele oferece liberdade à sua ovelha de escolha. Louvado seja Deus. Aí Jesus volta aqui, louvado seja Deus, e fala sobre as características do falso pastor. Isso está no versículo 10. Olha só, aqui nesse versículo 9, está as 3 características do verdadeiro pastor. Conduz suas ovelhas a campos verdejantes, deixa a sua ovelha livre, e ela dá a sua vida para as ovelhas. O verdadeiro pastor dá a vida para as ovelhas. E aí no versículo 10, Jesus traz 3 características do mercenário. Vamos lá, vamos aprender aqui. Versículo 10, 3 características do mercenário. Primeiro, o mercenário, que não é pastor, veio para roubar. Segundo, veio para matar. E terceiro, veio para destruir. Enquanto Cristo Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, o mercenário, Jesus estava se referindo aqui ao inimigo das nossas almas, ao diabo. E tem muitos, quando as pessoas seguem ao mercenário, fica com as mesmas características.
não tem amor pelo rebanho, não dá vida pelo rebanho, e ele mesmo se torna a porta das ovelhas, ou seja, ele trava portas, aqui ninguém passa, ninguém entra. Misericórdia, viu? Aqui ninguém passa, ninguém entra. Enquanto que o verdadeiro pastor, ele diz assim, as minhas ovelhas, se entrar pela porta, elas podem entrar e podem sair, e sempre que entrar e sair vai encontrar pastos verdejantes. Você sabe o que significa isso? Vai encontrar alimento sólido, a palavra de Deus. Hoje existe muita gente sendo arrebanhada com palha, sabe? Somente palha. A Bíblia diz, o próprio Jesus ensinando no Evangelho de Mateus, que as ovelhas de Cristo Jesus, ela deve construir a sua casa sobre um lugar sólido, na rocha. Cristo é essa rocha. Nós precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual na palavra de Deus e não com palha. Tem muitas pessoas que abandonaram a palavra, abandonaram o verdadeiro pastor, está seguindo o mercenário, comendo, louvado seja Deus, e bebendo de uma água que não dará vida, comendo de um alimento que não vai solidificar, porque nós não podemos abrir mão da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é verdade. Então Jesus disse que se nós não construirmos a nossa casa sobre a rocha, virá os vendavais e logo vai colocar a casa no chão, ou seja, quando chega diante das provas, das lutas, essas pessoas não estão preparadas. A fé acaba, desvia do caminho do Senhor, abandona a fé, abandona tudo. Por quê? Porque a casa foi edificada não sobre a rocha, mas sobre a areia, ou seja, sobre fundamentos que não é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas constroem a sua vida espiritual sobre fundamentos do mercenário enganador, mentiroso. Então nós é que precisamos olhar para as Escrituras, voltar às Escrituras, pedir a Deus perdão e começar a caminhar com Deus novamente. Porque hoje se multiplicou os mercenários, que só faz as coisas de Deus somente visando lucros, dinheiro, e a palavra de Deus é santa, Deus é santo, e aqueles que entram pela porta também devem ser santos, devem santificar a sua vida. Então hoje as pessoas querem, louvado seja Deus, ser líder de qualquer jeito, mas quando a gente vai buscar nesse líder, louvado seja Deus, as características do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não encontra essa característica de amar a ovelha incondicional, essa característica, louvado seja Deus, de ser a porta para que elas venham entrar, a característica de conduzir as ovelhas em pastos verdejantes, a característica de dar sua vida por esta ovelha. Então a gente vai encontrar bem pouco, louvado seja Deus, na vida de muitos líderes. E muitos líderes não aceitam ser questionado, não aceitam. O líder não pode ser questionado. As pessoas se intitulam, acima de Deus. Não pode ser questionado em nada, mas a Bíblia diz que Jesus dá liberdade para a ovelha. Então, se você é ovelha, louvado seja Deus, você vai entender o que Jesus está dizendo nesta palavra. E para concluir, eu quero deixar aqui escrito o que Jesus disse no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olha só o que Jesus disse. Ele disse assim, ninguém a tira de mim, ou seja, ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Então o verdadeiro pastor, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradeço
E que o Senhor conduza essa palavra aos corações que precisam de ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre os olhos desta pessoa. Que esta pessoa possa encontrar a porta verdadeira, que é Cristo Jesus. E entrar e ser alimentado por Ele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha despertar essas ovelhas, em nome de Jesus. E que essas ovelhas, ó Deus, ao encontrar com esta porta, possa também encontrar com as pastagens verdejantes, conforme o Senhor Jesus Cristo pronunciou nas suas palavras. Obrigado, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhe, para você ajudar outras pessoas a ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.